Entre a cruz e o túmulo vazio, existe uma história extraordinária que poucos conhecem. Durante 72 horas, o maior mistério da história cristã se desenrolou nos mais profundos aspectos da existência. Após seu último suspiro na cruz, Jesus Cristo embarcou em uma missão que mudaria para sempre o destino da humanidade. Hoje, revelaremos essa jornada impressionante, ocorrida entre a morte e a ressurreição, uma verdade bíblica que transformará completamente a sua compreensão do plano divino de salvação. O que aconteceu durante essas horas cruciais não apenas alterou o curso da história, mas também o destino eterno de cada alma. A crucificação e a morte de Jesus ocorreram enquanto o sol começava a se pôr sobre Jerusalém naquela sexta-feira fatídica. O céu, que horas antes havia se tornado negro como breu, começava a clarear, como se a própria natureza testemunhasse o momento mais significativo da história humana. No topo do Gólgota, entre dois criminosos, Jesus de Nazaré entregou seu espírito nas mãos do Pai. Os eventos que precederam esse momento foram intensos e carregados de profundo significado. Desde a última ceia com seus discípulos, passando pelo jardim do Getsêmani, até os julgamentos injustos e a brutal flagelação, cada momento fora profetizado séculos antes. O evangelista Mateus relata com precisão que, após ser pregado na cruz, Jesus permaneceu ali por cerca de 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Durante essas horas angustiantes na cruz, Jesus proferiu 7 declarações fundamentais que revelam não apenas seu sofrimento físico, mas também o propósito espiritual de sua morte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, foram suas primeiras palavras, demonstrando que mesmo em meio à dor extrema, seu amor pela humanidade permanecia inabalável. O momento mais dramático ocorreu quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito de agonia revelava algo muito mais profundo do que a dor física. Era o momento em que o filho experimentava a separação do Pai, carregando sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. O apóstolo Paulo explicaria posteriormente que Cristo se fez pecado por nós, para que em ele nos tornássemos justiça de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento exato de sua morte, simbolizando o fim da separação entre Deus e os homens. O centurião romano, testemunhando esses eventos sobrenaturais, não pôde conter sua confissão. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A terra tremeu, as rochas se partiram e túmulos se abriram. A criação inteira parecia reconhecer a magnitude daquele momento. José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio que secretamente seguiam Jesus, obtiveram permissão de Pilatos para dar ao corpo de Jesus um sepultamento digno. Com reverência e amor, envolveram seu corpo em linho limpo, com especiarias aromáticas, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. O túmulo novo cavado na rocha tornou-se o cenário para o que aconteceria nos próximos 3 dias. Porém, o que muitos não compreendem é que a morte física de Jesus foi apenas o início de uma missão muito maior. No momento em que seu espírito deixou o corpo, uma jornada extraordinária começou. Uma jornada aos lugares mais profundos do espiritual. Até o fato de nenhum dos seus ossos ter sido quebrado, contrariando a prática romana comum, cumpria a profecia do Salmo 34. Os evangelhos revelam que fenômenos sobrenaturais acompanharam a morte de Jesus. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas não pode ser explicada como um eclipse solar comum, pois a Páscoa sempre ocorria durante a lua cheia, quando eclipses solares são astronomicamente impossíveis. Isso foi um sinal divino, reminiscente das trevas que cobriram o Egito, marcando outro momento de libertação divina. O terremoto que sacudiu Jerusalém no momento da morte de Jesus não foi apenas um fenômeno geológico. As rochas que se partiram e os túmulos que se abriram eram prenúncios de uma revolução espiritual prestes a acontecer no reino dos mortos. O evangelista Mateus nos conta que muitos corpos de santos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Um evento sem precedentes que sinalizava uma mudança fundamental na ordem espiritual. A lança que perfurou o lado de Jesus, provocando a saída de sangue e água, não foi apenas um detalhe histórico registrado por João.
Esse evento carregava um profundo significado teológico, confirmando tanto a realidade de sua morte, quanto simbolizando os elementos de purificação e vida nova que seu sacrifício proporcionaria. O sangue para a remissão, a água para a purificação, elementos que a igreja primitiva reconheceria como fundamentais para a nova aliança. As últimas palavras de Jesus na cruz, "está consumado", ecoaram muito além do Gólgota. Em grego, tetelestai era uma declaração de conclusão absoluta, a mesma palavra usada em recibos comerciais para indicar pago por completo. O preço do pecado foi integralmente quitado e a dívida da humanidade estava liquidada. Mas isso era apenas o começo de uma jornada ainda mais extraordinária. Enquanto seu corpo físico repousava no túmulo de José de Arimateia, guardado por soldados romanos e selado com o selo oficial de Roma, algo extraordinário estava prestes a acontecer no reino espiritual. O véu rasgado no templo não foi apenas um sinal visível, era uma declaração de que o acesso a Deus estava agora aberto. A separação entre o divino e o humano havia sido definitivamente eliminada. Os discípulos, escondidos e temerosos, não podiam imaginar que seu mestre estava prestes a empreender uma missão aos lugares mais profundos da existência espiritual. Enquanto choravam sua morte, Jesus estava prestes a confrontar os poderes das trevas em seu próprio território. A batalha que começou no Jardim do Éden estava prestes a atingir seu clímax. O silêncio do sábado que se seguiu à crucificação era apenas aparente. Nos reinos invisíveis, uma atividade intensa estava prestes a começar. O que aconteceria nas próximas horas mudaria para sempre o destino da humanidade e estabeleceria uma nova realidade espiritual. Jesus estava prestes a entrar em uma dimensão que nenhum ser humano havia experimentado antes e emergir dela com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. À medida que o sol se punha naquela sexta-feira fatídica, marcando o início do sábado judaico, uma nova fase do plano divino estava prestes a se desenrolar. O corpo de Jesus repousava no túmulo, mas seu espírito estava prestes a embarcar em uma jornada que revelaria o verdadeiro alcance de sua vitória sobre as forças das trevas. E é aqui que nossa história adentra um território ainda mais extraordinário, o mundo invisível do seio de Abraão, onde os justos aguardavam a chegada do Messias prometido. O conceito do seio de Abraão, para compreendermos onde Jesus foi durante aquelas 72 horas cruciais, exige que entendamos um conceito fundamental na teologia judaica antiga. O seio de Abraão não era um simples conceito abstrato, mas uma realidade espiritual que Jesus mesmo validou em seus ensinamentos, mais notavelmente na parábola do rico e Lázaro. Entre o destino dos justos e dos ímpios após a morte, antes da cruz, não havia acesso direto ao céu, nem mesmo para os mais fiéis servos de Deus. Quando esses justos partiam deste mundo, eram levados a um lugar de conforto e espera, conhecido como o seio de Abraão. Jesus ilustrou essa realidade de forma clara ao contar a história de Lázaro, o mendigo, que após sua morte foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse lugar de espera não era o céu propriamente dito, mas um compartimento no mundo dos mortos, onde os fiéis aguardavam a vinda do Messias. Era um local de plena consciência, consolo e paz, mas ainda assim um lugar de espera. Os patriarcas, profetas e todos os justos do Antigo Testamento repousavam ali, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Abraão, o pai da fé, tornou-se o símbolo dessa espera fiel, como nos diz Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, porém, vendo-as de longe e crendo nelas, as saudaram. Essa passagem nos revela que até mesmo os heróis da fé aguardavam algo maior, a redenção que viria através do Messias. A própria existência do seio de Abraão era um testemunho da justiça e misericórdia de Deus, enquanto o sacrifício definitivo ainda não havia sido realizado. O Senhor providenciou um lugar de descanso para aqueles que morreram na fé. Os rabinos antigos chamavam esse lugar de paraíso, o mesmo termo que Jesus usou ao falar com o ladrão arrependido na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. O profeta Samuel, quando foi chamado da morte pela necromante de Endor, subiu da terra
indicando que os justos mortos habitavam em um reino abaixo, mas separado do lugar de tormento. Essa distinção é crucial para entendermos o que aconteceu quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Os escritos antigos, embora não canônicos, nos ajudam a compreender como os judeus do primeiro século viam essa geografia espiritual. O Sheol, ou Hades em grego, era visto como tendo diferentes compartimentos, um para os justos e outro para os ímpios, separados por um grande abismo, exatamente como Jesus descreveu em sua parábola. Quando Davi profetizou, "Não deixarás minha alma no Sheol", Salmo 16, 10, ele expressava não apenas sua própria esperança, mas a esperança de todos os justos que aguardavam no seio de Abraão. Esta profecia se cumpriria em Cristo, que não apenas visitaria o mundo dos mortos, mas transformaria completamente seu propósito e função. O conceito do seio de Abraão nos ajuda a entender por que era necessário que Jesus, após sua morte, descesse primeiro às partes mais baixas da terra antes de ascender aos céus. Havia uma multidão de almas justas aguardando sua libertação, esperando pelo momento em que o Messias completaria sua obra redentora. A espera no seio de Abraão não era passiva. Os justos tinham plena consciência e compreensão do plano divino que se desenrolava na terra. Jesus indicou isso ao mencionar que Abraão viu seu dia e se alegrou. Essa consciência ativa tornava o seio de Abraão não apenas um lugar de espera, mas também de antecipação crescente. Os profetas que repousavam ali haviam predito nos mínimos detalhes a vinda do Messias. Isaías havia falado sobre o servo sofredor, Daniel havia calculado as semanas que antecederiam sua vinda, e agora todas essas profecias estavam se cumprindo diante de seus olhos espirituais. A chegada de Jesus ao seio de Abraão seria o momento culminante de séculos de espera fiel. Quando Jesus declarou ao ladrão arrependido, "Hoje estarás comigo no paraíso", ele estava prestes a liderar a maior libertação que o reino espiritual já havia testemunhado. O seio de Abraão, que por tanto tempo serviu como uma sala de espera celestial, estava prestes a experimentar uma transformação radical. Essa transformação seria tão profunda quanto a própria obra da cruz. Por milênios, esse lugar foi um testemunho tanto da justiça quanto da misericórdia de Deus. Justiça, porque o pecado ainda não havia sido definitivamente expiado, e misericórdia, porque Deus providenciou um lugar de conforto para os fiéis que aguardavam. Os santos do Antigo Testamento haviam morrido com uma fé que olhava para o futuro, como Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Samuel, Isaías e todos os demais. Antes da cruz, não havia acesso direto ao céu, nem mesmo para os servos mais fiéis de Deus após a morte. O Sheol, ou Hades, em grego, era visto como tendo compartimentos separados, um para os justos e outro para os ímpios, divididos por um grande abismo, exatamente como Jesus descreveu em sua parábola. Quando Davi profetizou, "Não deixarás minha alma no Sheol", Salmo 16, 10, ele não estava expressando apenas sua própria esperança, mas também a de todos os justos que aguardavam no seio de Abraão. Essa profecia se cumpriria plenamente em Cristo, que não apenas visitaria o mundo dos mortos, mas transformaria completamente seu propósito e função. O conceito do seio de Abraão nos ajuda a entender por que foi necessário que Jesus descesse primeiro às partes mais baixas da terra após sua morte, antes de ascender aos céus. Havia uma grande multidão de almas justas esperando pela sua libertação, aguardando o momento em que o Messias completaria sua obra redentora. A espera no seio de Abraão não era passiva. Os justos mantinham plena consciência e entendimento do plano divino que se desenrolava na terra. Jesus indicou isso quando afirmou que Abraão viu seu dia e se alegrou. Essa consciência ativa tornava o seio de Abraão não apenas um lugar de espera, mas de crescente antecipação. Os profetas que ali repousavam haviam predito em detalhes a vinda do Messias. Isaías havia falado sobre o servo sofredor. Daniel havia calculado as semanas que antecederiam sua vinda. E agora, todas essas profecias se cumpriam diante de seus olhos espirituais. A chegada de Jesus ao seio de Abraão seria o ponto culminante de séculos de espera fiel. Quando Jesus disse ao ladrão arrependido,
Hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava prestes a liderar a maior libertação que o reino espiritual já testemunhou. O seio de Abraão, que por tanto tempo serviu como uma sala de espera celestial, estava prestes a passar por uma transformação radical. Essa transformação seria tão profunda quanto a própria obra da cruz. Por milênios, esse lugar foi um testemunho tanto da justiça quanto da misericórdia de Deus. Justiça, porque o pecado ainda não havia sido definitivamente expiado. E misericórdia, porque Deus providenciou um lugar de conforto para os fiéis que aguardavam. Os santos do Antigo Testamento haviam morrido com uma fé que olhava para o futuro, como Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Samuel, Isaías e outros. Como o autor de Hebreus nos afirma, os heróis da fé morreram sem ter recebido as promessas, mas aguardando-as com fé. Hebreus 11, 13. Sua presença no seio de Abraão era um testemunho da fidelidade de Deus e da natureza progressiva de sua revelação. Jesus, em seus ensinamentos na terra, estabeleceu claramente a diferença entre o estado temporário dos mortos, antes de sua obra redentora, e o que viria depois. Quando disse, "Na casa de meu pai há muitas moradas", João 14, 2, ele estava se referindo a uma realidade futura, que seria concretizada por meio de sua morte e ressurreição. A visão dos judeus do primeiro século sobre a geografia espiritual do mundo dos mortos era complexa, mas organizada. O Sheol não era um lugar caótico, mas um reino ordenado onde a justiça divina se manifestava até mesmo na morte. O grande abismo, mencionado na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 26, ilustrava a separação clara entre justos e ímpios, até no mundo dos mortos. Os rabinos antigos ensinavam que o seio de Abraão era um lugar onde os justos podiam continuar seu crescimento espiritual, por meio da contemplação da Torá e da comunhão com os patriarcas. Essa compreensão ajuda a entender por que, quando Jesus desceu ali, não encontrou almas em estado de inconsciência, mas espíritos alertas e expectantes. A menção dos anjos no seio de Abraão, na parábola quando carregam Lázaro, sugere que esse era um reino de proteção divina direta. Não se tratava de um lugar de abandono, mas de preservação cuidadosa dos fiéis que morreram na fé. Os anjos, como espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação, Hebreus 1, 14, continuavam seu ministério, mesmo nesse plano espiritual. Quando os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o Sheol, frequentemente o descreviam como um lugar de silêncio em relação a Deus, não porque as almas estivessem inconscientes, mas porque o louvor pleno e a comunhão direta com Deus ainda aguardavam a obra redentora de Cristo. Como o salmista escreveu, "Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te louvará?" Salmo 6:5. Essa realidade estava prestes a mudar de forma radical. A chegada de Jesus ao seio de Abraão não seria uma simples visita, mas o início de uma grande libertação. O autor de Hebreus nos diz que Cristo veio para, por meio de sua morte, destruir aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo, e libertar todos aqueles que, pelo temor da morte, estavam sujeitos à servidão durante toda a vida. Hebreus 2, 14, 15. O momento havia chegado para que o seio de Abraão cumprisse seu propósito final. Durante séculos, o seio de Abraão havia sido um lugar de espera celestial, onde os justos estavam guardados até o momento adequado. Agora, com a chegada do Messias vitorioso, esse lugar estava prestes a se tornar o cenário do maior êxodo espiritual da história, ainda maior do que a libertação do Egito. Os santos do Antigo Testamento estavam prestes a ver o cumprimento de tudo o que haviam profetizado e aguardado. O seio de Abraão, que havia sido um local de esperança, estava prestes a se transformar no ponto de partida para uma jornada triunfal aos céus. Esse entendimento do seio de Abraão é fundamental para compreender o que ocorreu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Não foi um período de inatividade, mas de intensa atividade espiritual que mudaria para sempre o destino das almas dos justos. Após entregar seu espírito nas mãos do Pai, Jesus iniciou uma jornada que o levaria às profundezas da existência espiritual.
Sua descida ao Hades não foi uma derrota, mas uma parte essencial do plano divino de redenção. Como o apóstolo Pedro mais tarde testemunharia, sendo morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3, 18, 19. Essa descida ao Hades representava muito mais do que uma simples visita ao mundo dos mortos. Era uma invasão deliberada ao território inimigo. Uma demonstração de autoridade sobre os poderes das trevas. Paulo, em Efésios, nos revela que Jesus desceu primeiro às partes mais baixas da terra, Efésios 4:9, uma referência não apenas à sua morte física, mas também à sua jornada aos reinos mais profundos da existência. O Hades, diferente da concepção popular moderna, não era apenas um lugar de tormento. Na cosmologia bíblica, era o reino dos mortos em sua totalidade, com compartimentos e propósitos distintos, como Jesus mesmo havia ilustrado. Em seus ensinamentos e parábolas, Jesus já havia falado sobre esses domínios, mas agora ele os atravessava pessoalmente, não como uma vítima, mas como um conquistador. Nas profundezas do Hades, uma atividade sem precedentes estava ocorrendo. O Filho de Deus adentrava reinos que nenhum ser humano jamais havia explorado, com plena autoridade. As palavras do salmista ganhavam um novo significado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Os poderes das trevas, que por milênios mantiveram sua autoridade sobre o reino dos mortos, agora enfrentavam seu maior desafio. O texto de Colossenses nos revela que Cristo despojou os principados e potestades, publicamente os expondo ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Essa vitória não se limitou ao Calvário, mas se estendeu às profundezas do Hades. A autoridade com que Jesus adentrou o Hades era absoluta, como declarado em Apocalipse 1:18. Pois ele possuía as chaves da morte e do Hades, um símbolo poderoso de sua soberania total sobre esses reinos. Isso não foi uma batalha pela vitória, pois a vitória já havia sido conquistada na cruz. Foi uma proclamação de triunfo nos próprios domínios do inimigo. Enquanto seu corpo físico repousava no túmulo selado, o Espírito de Cristo estava extremamente ativo. O texto de 1 Pedro 3, 18, 20 nos revela que ele pregou aos espíritos em prisão, que em outro tempo foram desobedientes. Esta pregação não foi uma oferta de salvação póstuma, mas uma proclamação solene de sua vitória e autoridade. Foi o anúncio oficial de que um novo regime havia sido estabelecido no reino dos mortos. A descida de Jesus ao Hades cumpria diversas profecias do Antigo Testamento. O profeta Oséias havia declarado: Eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Oséias 13:14. Essa profecia agora se cumpria literalmente nas ações de Cristo. O impacto dessa descida foi cósmico. Paulo escreve que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Essa frase sugere que Jesus não apenas visitou o Hades, mas libertou aqueles que estavam cativos, liderando um êxodo espiritual sem precedentes nos reinos inferiores. Uma revolução estava acontecendo. As estruturas de poder que haviam governado o mundo dos mortos desde a queda estavam sendo completamente reorganizadas. O autor de Hebreus nos ensina que Cristo veio para destruir aquele que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Hebreus 2:14. Essa destruição não significava a aniquilação, mas a neutralização completa de sua autoridade. Os espíritos em prisão mencionados por Pedro eram testemunhas dessa demonstração do poder divino. Eles eram os mesmos que nos dias de Noé haviam rejeitado a mensagem de arrependimento. Agora eram forçados a reconhecer a supremacia de Cristo, como Paulo escreveria, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10.
A jornada de Jesus pelo Hades também revela algo profundo sobre a natureza de sua missão redentora. Ele não morreu apenas por nós, mas desceu às profundezas mais extremas da existência para garantir que nenhum aspecto da experiência humana ficasse fora do alcance de sua redenção. Como afirma o Salmo 139, 8, se eu fizer minha cama no Sheol, eis que tu ali estás. Durante essa descida, Jesus cumpria o papel do sumo sacerdote celestial. O autor de Hebreus nos ensina que ele se tornou semelhante a seus irmãos em todas as coisas, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Hebreus 2:17. Sua experiência no Hades fazia parte dessa identificação completa com a humanidade. Os principados e potestades das trevas, que por tanto tempo haviam exercido domínio sobre o reino dos mortos, agora se encontravam face a face com seu conquistador. O texto de Colossenses nos diz que Jesus despojou esses poderes, uma palavra que, em grego, sugere o ato de desarmar completamente um inimigo derrotado. Isso foi uma humilhação pública das forças das trevas em seu próprio território. A natureza dessa confrontação no Hades demonstrava a supremacia e a autoridade de Cristo sobre o reino dos mortos. A batalha espiritual travada por Jesus foi essencialmente distinta de qualquer outra enfrentada anteriormente. Não se tratava de uma luta para alcançar a vitória, pois essa já havia sido garantida na cruz. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele não apenas concluiu sua missão, mas também proclamou de forma triunfante sua autoridade absoluta e a nova ordem estabelecida pelo seu sacrifício. Durante sua descida ao Hades, ocorreu o que os teólogos antigos chamavam de Harrowing of Hell, saque do inferno, termo que, embora não seja encontrado explicitamente nas Escrituras, descreve adequadamente o que as passagens bíblicas relatam. Uma invasão vitoriosa dos domínios inferiores, que resultou na libertação dos justos cativos. O poder da morte foi radicalmente alterado. Antes da descida de Cristo, o Hades mantinha sob seu domínio todos os mortos, tanto justos quanto injustos. Agora, sua autoridade foi permanentemente quebrada. Como Jesus mais tarde afirmaria em Apocalipse 1:18, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa transformação no reino dos mortos trouxe implicações profundas para toda a criação. Paulo, em Romanos, afirma que a própria criação será libertada da escravidão da corrupção, Romanos 8:21. A descida de Jesus ao Hades foi uma parte fundamental dessa libertação cósmica, impactando não apenas o destino das almas humanas, mas também a estrutura da realidade espiritual. Os 3 dias que Jesus passou no coração da terra foram marcados por uma intensa atividade espiritual. O silêncio aparente do túmulo contrastava fortemente com a revolução que acontecia nos reinos invisíveis. Como Davi havia profetizado, porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2:27. A autoridade demonstrada por Jesus durante sua descida ao Hades estabeleceu um novo precedente no reino espiritual. Os poderes das trevas, que haviam mantido a humanidade sob o temor da morte desde a queda, agora estavam permanentemente subjugados. Como afirma Hebreus 2:14 e 15, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos aqueles que pelo temor da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essa libertação não foi apenas uma mudança de status legal, mas uma transformação fundamental da realidade espiritual. O véu que separava o mundo físico do espiritual foi rasgado, não só no templo terreno, mas nas próprias estruturas do cosmos espiritual. A morte, que desde Adão havia reinado sobre a humanidade, foi destronada. Os efeitos dessa descida ao Hades continuam a ressoar através dos séculos. Cada crente que morre em Cristo agora experimenta uma realidade radicalmente diferente da que existia antes da vitória de Cristo. Paulo pode afirmar com confiança: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. A jornada de Jesus através do Hades também estabeleceu um novo paradigma na compreensão da morte pelos crentes. Paulo mais tarde escreveria:
morrer é lucro. Filipenses 1:21, uma afirmação que só faz sentido à luz da vitória de Cristo sobre o reino dos mortos. A morte deixou de ser uma ameaça final para se tornar uma passagem para a presença de Cristo. As implicações teológicas dessa descida ao Hades são profundas e abrangentes, pois demonstram que nenhuma dimensão da existência, por mais escura ou remota que seja, está fora do alcance da redenção divina, como Paulo escreveria. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. O triunfo de Cristo no Hades também antecipa a vitória final que ocorrerá no fim dos tempos, quando, como descrito por João em Apocalipse, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:14. A descida de Cristo, que inaugurou essa transformação, será finalmente consumada na destruição total desses poderes. Os primeiros cristãos entenderam profundamente o significado dessa vitória. Nas catacumbas de Roma, entre as primeiras expressões artísticas da fé cristã, encontramos representações de Cristo triunfante sobre a morte. Para eles, essa não era apenas uma doutrina abstrata, mas uma realidade transformadora que alterava sua visão sobre a vida e a morte. A descida de Cristo ao Hades teve implicações diretas para os santos do Antigo Testamento, que aguardavam no seio de Abraão. Como testemunhado em Mateus, muitos sepulcros se abriram e os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27:52. Este foi apenas o início de uma libertação muito maior que estava por vir. A descida de Cristo ao Hades marcou o ponto em que a morte perdeu sua autoridade definitiva sobre a humanidade. Como Paulo afirmaria, o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26. Essa destruição teve início quando Cristo entrou vitorioso no reino dos mortos, proclamando sua autoridade suprema sobre todos os poderes e domínios. Com isso, encerra-se este capítulo crucial sobre a descida de Jesus ao Hades, não como uma derrota, mas como uma demonstração plena de vitória e autoridade, que transformou para sempre a realidade espiritual e o destino da humanidade. O próximo capítulo nos levará a explorar como essa vitória se manifestou na pregação aos mortos e na libertação dos cativos. A pregação de Cristo aos mortos é um dos aspectos mais profundos e intrigantes de sua missão nos 3 dias entre a cruz e a ressurreição. O apóstolo Pedro nos dá o testemunho mais direto desse evento quando escreve: Por isso foi que também aos mortos foi pregado o Evangelho, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivessem no Espírito segundo Deus. 1 Pedro 4:6. Essa proclamação não era apenas uma mensagem comum, tratava-se de uma verdadeira declaração de autoridade e vitória. O termo grego utilizado para descrever essa pregação significa proclamar como um arauto real. Jesus não estava fazendo um convite, mas anunciando um decreto divino que mudaria permanentemente o destino das almas que o aguardavam. Aos espíritos em prisão mencionados em 1 Pedro 3:19-20, essa pregação teve um caráter especialmente solene. Eram aqueles que no passado foram desobedientes quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé. A mensagem para eles não era de salvação, mas de uma proclamação definitiva da vitória divina e da vindicação da justiça de Deus no seio de Abraão. Por outro lado, para os justos que aguardavam em esperança, a pregação assumiu um caráter diferente. Era o tão aguardado anúncio de sua libertação. Como Jesus afirmou na parábola do rico e Lázaro, existia um abismo entre os compartimentos do Hades. Lucas 16:26, e sua pregação respeitava essa distinção fundamental. A natureza dessa pregação aos mortos revelava aspectos profundos do caráter e do propósito de Deus. Primeiramente, ela demonstrava que a justiça divina se estende além dos limites da morte, como Paulo escreveria posteriormente. Para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Romanos 14:9. O conteúdo dessa proclamação aos justos deve ter sido glorioso. Imagine o momento em que Abraão, que viu o dia de Cristo e se alegrou, João 8:56, finalmente testemunhou o cumprimento de todas as promessas.
Moisés, que escreveu sobre o profeta que viria, Deuteronômio 18:15, agora estava face a face com o cumprimento de sua própria profecia. Davi, que havia profetizado, não deixarás a minha alma no Sheol, Salmo 16:10, agora compreendia plenamente o significado de suas próprias palavras inspiradas. Isaías, que previu o servo sofredor, Isaías 53, contemplava a realização de sua visão profética em toda a sua glória. A pregação de Cristo nesse contexto não era apenas informativa, ela era transformadora. O autor de Hebreus nos diz que esses santos do Antigo Testamento, todos os quais morreram na fé sem ter recebido as promessas, vendo-as de longe e crendo nelas, saudaram-nas. Hebreus 11:13. Agora, finalmente, as promessas estavam sendo cumpridas diante deles. Para os espíritos desobedientes, a pregação tinha outro propósito. Era uma demonstração do triunfo da justiça divina e uma vindicação da fidelidade de Deus. Como Paulo escreveria, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Essa proclamação também estabeleceu um novo precedente no reino espiritual. O poder da morte, que havia mantido toda a humanidade em sujeição desde a queda, estava sendo desafiado e vencido, como declara Hebreus, para que, pela morte, destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:14. A pregação aos mortos demonstrava que o Evangelho de Cristo transcende todas as limitações da morte. A pregação de Cristo nos reinos espirituais teve um impacto revolucionário, mudando as estruturas de poder que haviam governado o mundo dos mortos desde a queda. Como Paulo escreveu, estou certo de que nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. A autoridade de Cristo, que havia sido conquistada na cruz, se manifestava plenamente em sua pregação aos mortos. Para os santos do Antigo Testamento, essa proclamação representava o momento culminante de sua espera fiel. O autor de Hebreus nos diz que Deus havia preparado algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40. Agora, esse aperfeiçoamento estava sendo realizado pela obra completa de Cristo. A mensagem proclamada tinha diferentes significados para diferentes grupos. Para os justos, era o anúncio de libertação e cumprimento das promessas. Para os desobedientes, uma declaração de vitória e juízo. Como Pedro escreveu, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, depois de lhe estarem sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. 1 Pedro 3:22. A pregação de Cristo nos reinos inferiores também estabeleceu um novo paradigma para a compreensão da morte pelos crentes. Como Paulo declarou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21, pois a morte havia perdido seu poder de separar os crentes de Deus. Os efeitos dessa proclamação continuaram a ressoar ao longo dos séculos. Paulo escreveu aos Efésios: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer isto? Ele subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4:8-9. A pregação aos mortos demonstrou a completude do ministério de Cristo. Ele não apenas viveu e morreu por nós, mas desceu até as profundezas da existência para garantir que nenhum aspecto da experiência humana ficasse fora do alcance de sua redenção. Além disso, essa proclamação estabeleceu um precedente importante para a compreensão da autoridade de Cristo sobre todas as dimensões da existência. Como Paulo escreveu em Filipenses 2:9-11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O impacto dessa pregação foi especialmente significativo para aqueles que, como Abraão, viveram pela fé nas promessas ainda não cumpridas. Jesus havia dito aos judeus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu-o e alegrou-se. João 8:56. Agora, essa alegria estava sendo plenamente realizada no encontro direto com o Messias prometido.
A proclamação aos espíritos em prisão também serviu como uma vindicação pública da justiça de Deus. Aqueles que haviam rejeitado a pregação de Noé, agora, eram testemunhas forçadas do triunfo final da verdade, que haviam desprezado. Como Pedro escreveu, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. 1 Pedro 4:6. Esta pregação estabeleceu uma nova realidade espiritual que mudaria para sempre o destino das almas dos crentes após a morte. Paulo escreveu com confiança aos Tessalonicenses, porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:14. O poder transformador dessa proclamação não se limitou ao momento histórico em questão. Seus efeitos continuam a influenciar a maneira como os crentes encaram a morte e a vida além dela. Como Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Este capítulo da missão de Cristo representa uma das demonstrações mais profundas do amor e da justiça de Deus. Ele não apenas morreu por nós, mas assegurou que sua mensagem de vitória fosse proclamada em todas as dimensões da existência, garantindo que nenhum aspecto da experiência humana ficasse fora do alcance de sua redenção. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Esta poderosa declaração de Cristo ressuscitado resume uma das maiores conquistas de sua missão durante os 3 dias entre sua crucificação e ressurreição, a aquisição das chaves da morte e do Hades. O simbolismo das chaves é profundo na linguagem bíblica, pois elas representam autoridade, controle e poder de abrir e fechar. Quando Jesus afirma possuir essas chaves, ele está declarando sua autoridade absoluta sobre os reinos da morte. Essa autoridade não é temporária ou delegada, mas conquistada de forma definitiva por meio de sua morte e vitória na descida ao Hades. A imagem das chaves também remete às palavras de Jesus a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16:19. Agora, através de sua morte e descida ao Hades, Jesus demonstrava que sua autoridade não se limitava ao reino dos céus, mas também se estendia aos domínios da morte. A diferença é marcante. As chaves do reino foram entregues aos apóstolos, mas as chaves da morte e do Hades estão exclusivamente em suas mãos. Essa conquista das chaves representou uma mudança radical no domínio espiritual sobre a humanidade, como afirma Hebreus, para que pela morte destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos aqueles que, pelo temor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2:14-15. A aquisição dessas chaves significou uma transferência definitiva de autoridade no reino espiritual. Antes da cruz, Satanás detinha o império da morte, não por direito, mas por causa do pecado da humanidade, como Paulo explica. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Essa autoridade sobre a morte, que o inimigo havia usurpado por meio do pecado de Adão, foi definitivamente arrancada de suas mãos durante a descida de Cristo ao Hades. Como Paulo escreveu em Colossenses 2:15, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O poder representado por essas chaves é absoluto e irreversível. Quando Jesus declara que está vivo pelos séculos dos séculos, ele estabelece a permanência de sua vitória sobre a morte, uma conquista total e eterna, como Paulo proclamaria: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. A posse das chaves também implica um novo acesso à vida eterna para os crentes. Jesus havia dito: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25.
Agora, através de sua conquista no Hades, essa promessa estava firmemente alicerçada. O próprio Senhor da vida havia subjugado o poder da morte. As implicações práticas dessa conquista são revolucionárias para os crentes. A morte, que desde a queda foi o maior terror da humanidade, agora se torna apenas uma passagem. Paulo podia afirmar com confiança: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Esta não era uma declaração vazia, mas uma compreensão profunda da vitória de Cristo sobre a morte. As chaves em mãos de Cristo também representam sua autoridade judicial sobre o destino eterno das almas, como ele mesmo afirmou. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28-29. Essa autoridade, adquirida por sua descida vitoriosa ao Hades, estabelece Cristo como o juiz supremo dos vivos e dos mortos. O significado dessas chaves vai além do poder sobre a morte física. Elas simbolizam a autoridade sobre todas as formas de morte, espirituais, eternas e físicas. Como Jesus declarou à igreja em Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:8-10. Essa autoridade conquistada tem implicações cósmicas, como Paulo escreveu aos Efésios. Deus o ressuscitou dos mortos e fez sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Efésios 1:19-21. As chaves da morte e do Hades fazem parte dessa autoridade universal. Todos morrem. Assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:22. A posse das chaves por Cristo garante que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que nele confiam. Sua autoridade sobre a morte transforma profundamente a forma como os cristãos enfrentam o sofrimento e a perseguição. Jesus já havia dito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. Agora, com as chaves da morte em suas mãos, essa exortação se torna ainda mais significativa. A conquista das chaves também estabelece Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo afirmaria: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Sua autoridade sobre a morte e o Hades faz parte dessa mediação única. A posse das chaves da morte e do Hades por Cristo representa não apenas uma vitória histórica, mas também uma realidade presente e uma garantia futura. Ela é presente porque Cristo agora exerce total autoridade sobre os domínios da morte, como ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. É também uma garantia futura, pois assegura a ressurreição final de todos os que nele creem. As chaves em suas mãos são o testemunho eterno de que a morte foi derrotada. Não é mais um terror insuperável, mas uma porta que só pode ser aberta ou fechada pela vontade daquele que conquistou o direito de possuir tais chaves. Como Paulo proclamaria triunfante: a morte foi tragada pela vitória. 1 Coríntios 15:54. Essa autoridade conquistada por Cristo durante aqueles 3 dias cruciais entre sua morte e ressurreição permanece como uma âncora inabalável para a fé cristã. As chaves da morte e do Hades em suas mãos são o selo definitivo de sua vitória e a garantia eterna de nossa esperança na ressurreição. O momento decisivo havia chegado. Após 3 dias de intensa atividade nos reinos espirituais, o corpo de Jesus ainda repousava no túmulo selado, mas uma transformação gloriosa estava prestes a ocorrer. A vitória conquistada nos reinos invisíveis estava prestes a se manifestar no mundo visível por meio do evento mais extraordinário da história, a ressurreição. Essa vitória final não foi apenas o retorno à vida de um corpo morto, mas a demonstração suprema do poder de Deus sobre todas as forças do mal, da morte e do pecado. Como Paulo declararia mais tarde: foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. O poder que operou na ressurreição de Jesus foi o mesmo poder que havia criado o universo. Paulo orava pelos efésios para que conhecessem a suprema grandeza desse poder, para com os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:19 e 20. Essa vitória final foi o selo divino sobre tudo o que Jesus havia realizado durante sua descida ao Hades. Como o apóstolo Pedro proclamaria no dia de Pentecostes, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os laços da morte, pois não era possível que ela o retivesse sob seu domínio. Atos 2:24.